Olá a todos, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o Ney Lima aqui do canal RoboOffice, trazendo mais uma dica para vocês: como preencher a Combox no Excel. No nosso exemplo aqui, na nossa aula, vamos aprender como carregar 3 Combox ao mesmo tempo num formulário no Excel. Aqui está o exemplo. Nesse formulário temos 3 Combox e quando carregar o formulário, automaticamente ele vai preencher essas 3 combos de acordo com a fonte de dados que queremos carregar. Por exemplo, se clicarmos aqui nessa opção aqui, ativar, ele tem aqui essa combo com os dados. Temos aqui contrato também, os dados carregados aqui na combo. E temos aqui também a estratégia, e temos a combo carregada aqui com os dados estratégia. Então a nossa fonte de dados aqui não está utilizando uma base de dados externa. Estamos carregando as combos aqui através dos dados que está aqui na própria planilha. Vamos vir aqui na planilha, aqui na sheet dados, então temos aqui a fonte de dados que nós estamos carregando as Combox no nosso formulário. Temos várias maneiras de fazer isso, tá? Porém eu vou passar para vocês uma maneira de umas que eu utilizo para trabalhar com Excel, com o formulário. Junto com o VBA. Então aqui, se notarmos, temos aqui na coluna A, temos aqui ativar, que é a fonte de dados que carrega a nossa primeira Combox. Se virmos aqui, ativar, onde temos os dados aqui, ligar, desligar. Então podemos observar aqui na coluna A, temos aqui ligar e desligar. Aqui na Combox contrato, temos aqui dólar futuro e dólar à vista. Então observamos aqui na coluna B, que é a fonte de dados no caso dessa Combox. E aqui na coluna C, estratégia, abertura, fechamento, manhã e tarde, temos aqui os dados carregando nessa terceira Combox. Então essa é a maneira que eu vou passar para vocês aqui. Vocês vão aprender como fazer esse procedimento para carregar as 3 Combox ao mesmo tempo, o formulário assim que ele carregar. Se notarmos aqui, por exemplo, se acrescentarmos mais alguma informação aqui, automaticamente ele já vai carregar aqui na Combox ativar, como vocês podem ver aqui. Deixa eu vir aqui, alterar e preencher aqui também. Vocês vão notar que ele vai carregar aqui também mais dados na primeira combo aqui que nós preenchemos aqui na coluna A, ativar. E se eu vir aqui apagar, automaticamente ele vem aqui e apaga aqui também, não carrega na Combox ativar. Então isso que vocês vão aprender com uma das maneiras que vocês podem fazer isso no Excel através de fórmulas e junto com o VBA. Então vamos ter que nessa coluna aqui, nessa sheet dados, vocês vão digitar essas informações aqui. Vocês vão digitar na coluna A ativar, na coluna B contrato, na coluna C estratégia, na coluna D maior, na coluna E CB1, na coluna F CB2 e na coluna G CB3. O que significa isso? Por exemplo, aqui na coluna maior, na célula D2, se vocês notarem, ele tem uma fórmula, tá? Na verdade ele tem uma função, que é a função maior. Então qual é o objetivo aqui? Essa função maior, ele está pegando aqui a coluna E2 e até a G2 e verificando qual é o maior entre essas colunas aqui, entre essas células. No nosso exemplo ele trouxe aqui a coluna
o maior valor, valor 5, que era a coluna G, é a coluna G2. O que isso significa? Que ele está verificando aqui da CB1, que é no nosso exemplo aqui, Combox 1, Combox 2 e Combox 3. Então ele está verificando aqui qual das Combox que tem mais dados, no caso, qual o maior dado, né? São mais dados, na verdade. Então, se notarmos aqui, é a coluna C, que tem 5 informações, né? Que ele está lendo a partir da 1. Ele está lendo aqui a partir da C1. Então, ele traz aqui o resultado da maior Combox com dados, é a coluna G. Se acrescentarmos mais aqui, ele vai mudando aqui, vocês podem observar, ele muda aqui, ó, Combox, acrescentei mais um dado. Aqui, mais outro, então ele vai lendo as colunas, no caso vai lendo a coluna por coluna, né? A ideia disso aqui é para quê? Quando a gente formos programar lá no VBA, ele vai ler essa coluna aqui, a coluna maior, né? No caso a coluna D2, para entender qual a coluna aqui, qual a Combox que tem o maior dados, para na hora que formos aqui, a pessoa tiver carregar o formulário, né, as Combox, vai carregar o formulário, vai carregar a Combox, então ele vai verificar quais as Combox que tem o maior dados, para no VBA ele fazer um looping, ele vai contar a partir do 2, que é aqui a linha 2, né? Que a linha 1 não precisa contar lá no VBA. E ele vai dar um loop da coluna 2, tá? A partir do 2 até o 5. Então ele vai contar 5 vezes para preencher. Essa é a ideia lá no VBA. Então ele vai verificar, ele está dando um loop. Carregou a coluna A, ativar a Combox. Quantos dados tem? Tem 2 dados, né? Aí ele vai verifica qual é a maior. Só que ele não vai ler aqui essas colunas, ele vai ler aqui, lá no loop. Então, quando for programar no VBA, lá vocês vão entender já qual é a lógica, a ideia dele ler a coluna D aqui, no caso a coluna maior, para continuar o loop, porque ele preencheu a coluna A, ativar, preencheu a coluna B, contrato. E a coluna C ele vai continuar preenchendo porque é a que tem mais informações. Poderia ser essa, poderia ser a coluna A. Então, independe isso. Ele lendo a coluna D vai independer quais das colunas aqui, a A, a B ou a C, que tem o maior ou o menor dados dentro aqui da coluna para ele poder carregar no Combox. Então, essa é a ideia aqui da função maior. E aqui na coluna E, que é a CB1, que era a primeira Combox, e a coluna F, que era a segunda Combox, e a coluna G da terceira Combox, também ela tem função, que é a função conte valores, que ele está verificando o que? Ele está contando aqui, ó, quantos valores tem aqui, quantos valores tem aqui, quantos valores tem aqui. Então, vocês vão digitar também essa função. Então, nós vamos fazer juntos aqui. Vamos partir da primeira, da CB1, da coluna E2, vamos digitar aqui a função conte valores, que ele vai pegar aqui da coluna A, ele vai ler a coluna A todinha, então não precisa identificar a partir de qual linha da coluna, só coloca A, dois pontos, A, fecha parênteses, que conforme tudo que for digitado aqui na coluna A, ele vai entender que são informações, então ele vai contar os dados aqui nessa coluna A. Então, por isso que não precisa delimitar a coluna, tá? No caso, o endereço A1, A2, A3. Só coloca da coluna A, dois pontos, até a coluna A, que ele vai entender que é a coluna toda. Depois aqui na coluna, aqui na F, da mesma forma, vamos igual conte valores, ele vai ler da coluna B, fecha parênteses,
E depois aqui na coluna G2, da mesma forma, igual conte.valores. E a coluna C. Vai ficar dessa forma. E aqui na coluna D, igual maior, que é para ele saber qual é o maior, o maior dado nas colunas. E aqui da coluna E até a coluna G. Ponto e vírgula, coloca número 1, que é para saber a partir do maior valor. Enter. Depois aqui na próxima, conte valores, na Combox 2. E aqui por último, na Combox 3, na G2. Ficou assim a função. Depois aqui no nosso exemplo, vocês podem digitar esses dados aqui, conforme está aqui na planilha. Feito isso, já temos aqui a nossa planilha dados, né? No caso a nossa sheet dados pronto, para podermos programar lá no VBA para ele carregar as nossas combox, conforme vocês veem aqui no formulário. Agora a partir daqui vamos entrar no VBA para podermos programar e criar aqui o formulário e carregar esses dados nas nossas combox aqui, conforme vocês estão a ver aqui nesse formulário carregado. Então, conforme as nossas aulas aqui no nosso canal, nós não temos narração durante a execução do código VBA, temos somente uma música de fundo. Então, a partir de agora, aqui vamos entrar no VBA, não vai ter narração. Então, conforme vocês forem acompanhar aqui a aula durante a execução do VBA aqui, vocês podem pausar a videoaula e copiar o código. E aproveite também, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos à nossa aula prática no VBA.